Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a classe de excursionista, parte de avançadas, excursionista na mata. Vamos lá! Fazer uma apresentação escrita ou falada sobre o respeito que devemos ter com a lei de Deus e as autoridades civis, enumerando 10 princípios de comportamento moral. Então, aonde encontramos na Bíblia a lei de Deus? E como devemos respeitar a lei de Deus, né? E B, cite 3 autoridades civis e como nós podemos demonstrar nosso respeito a elas. Dica de ouro: converse com o conselheiro ou diretor para que eles te ajudem a fazer essa atividade. Então, vamos responder lá. Encontramos então, né, onde que a gente encontra a lei de Deus? Lá em Êxodo capítulo 20, beleza? E a Bíblia diz o que então lá em Romanos 13, 10? O que ama, né, ao seu próximo não lhe faz nenhum mal, pois o amor é o cumprimento total da lei. Então, como devemos respeitar a lei de Deus? Com amor, tá bom? Com amor ao próximo, beleza? E o amor a Deus também. E o B, né? Então, as 3 autoridades. Então, o que lá em Romanos 13, verso 1 diz, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, né, foram por ele estabelecidas. Então, Romanos 13, verso 1. Aqui eu coloquei, né, como exemplo. Tudo bem, aqui não vamos falar de política, tá bom? Mas aqui eu coloquei então os 3 presidentes, tá bom? O presidente do Brasil, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, tá bom? Então, Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, tá bom? Então, esses 3 aí são autoridades, né, civis, tá bom? Quer pessoas gostem dele, quer pessoas não, mas eles são autoridades civis e querendo ou não a gente tem que respeitar, tá bom? C. Agora escreva uma redação sobre o respeito que devemos ter para com a lei de Deus e para com as autoridades civis, enumerando pelo menos 10 princípios de comportamento moral. Então, respeito ao próximo, honestidade, busca por melhoria contínua, não ultrapassar os limites da convivência em sociedade, ou seja, não ser aquela pessoa chata de querer passar do que você pode e fazer o que você não deve. Seria mais ou menos isso, tá bom? Respeitar a vida, respeitar a dor do próximo, ter educação, não menosprezar, não matar, não roubar, né? Devemos respeitar então tanto a Deus quanto devemos respeitar as autoridades civis, tá bom? Se nós prestarmos então atenção, os 2 se completam. O Senhor Deus pede para não roubarmos e matarmos, mas as autoridades civis também, tá bom? Então, na lógica, as autoridades civis também não podem roubar, não podem matar, tá bom? E aqui a gente não julga o que os políticos atualmente fazem, tá bom? Isso é outro tema, outra ideia, e eu acho que esse canal aqui, ele não tá para falar sobre política. Vamos lá. Acompanhar seu pastor ou ancião numa visita missionária ou estudo bíblico. Então, faça um relatório das atividades realizadas, né? Então, dicas: ajude o pastor ou ancião na leitura bíblica. Então, isso é algo bem tranquilo de fazer, e aí você vai acompanhar então o pastor ou ancião nesse estudo bíblico ou nessa visita missionária. Então, acompanhe a leitura do estudo, se for um estudo bíblico, né? E normalmente uma visita tem oração e leitura bíblica. Então, lembre-se do que foi falado e lido, tá bom? Então, acompanhando ele ali, você está cumprindo esse requisito, tá bom? Claro, você deve fazer um relatório também. Completar a especialidade de testemunho juvenil. Especialidade futuramente também vai sair aí no canal. Apresentar 5 atividades na natureza para serem realizadas no sábado à tarde. Desenvolva 5 sugestões de atividades para a tarde de sábado. Especifique o nome da atividade. Especifique, né? Perdão. A quantidade de participantes e como é a atividade e o material necessário. Então,
Corrida bíblica é um exemplo. Aqui você pode pegar então personagens bíblicos, usar cenários e passagens bíblicas para você criar então essa corrida bíblica e, né, a quantidade de pessoas então pode ser infinita. Você pode fazer grupos, pode fazer pessoal, tudo depende da quantidade de pessoas que têm dispostas a fazer a brincadeira, tá bom? Conhecendo a natureza, a mesma coisa, você pode utilizar a mesma lógica da corrida bíblica, só que você esconder dentro da natureza, ou, por exemplo, já que atualmente o desbravadora gostam muito de tirar foto, e se vocês forem num parque, em algum lugar assim, bem interessante, você, agora para o conselheiro, né, ou desbravador pode dar essa ideia também, tirar fotos de lugares legais na natureza, flores, bichos que estão ali, né, coisas silvestres, tá bom? Conhecer a natureza. Perguntas e respostas de personagens bíblicos também, fazer um passo ao repasso, um show do milhão, show do cristão, né? 5 dicas, esse aqui também é legal, tá? Na verdade não é nem 5 dicas, são 5 coisas. E aqui você pode fazer então 5 coisas relacionadas à Bíblia. 5 personagens bíblicos que foram presos. 5 personagens bíblicos que do Velho Testamento. Os 5 livros do Velho Testamento, do Pentateuco, e por aí vai, entendeu? Então, a imaginação é grandiosa, e quantidade de pessoas também infinitas. E o passeio no parque, a mesma coisa também, é uma atividade legal de fazer num sábado à tarde, porque você está conhecendo a natureza, você está em pleno contato com Deus, tá bom? E não é tecnicamente uma brincadeira, mas assim você vai estar em contato com a natureza, e Deus é o Criador da natureza. Com sua unidade, construir 5 móveis de acampamento e um portal para o clube. Faça o projeto então de 5 móveis utilizando palitos de churrasco, desenhos no espaço abaixo ou cole fotos. Então, aqui eu coloquei então os exemplos, né? Ali uma mesa, né, com cadeiras e tudo mais. Um lugar ali para você deixar a louça, né, uma pia de louça e tal. Pia não, na verdade, é um armário de louça, né? A mesma coisa do lado ali, né? Que é um suporte ali para você deixar seu calçado, meia, roupa. A mesma ideia também, de uma forma prática também, é um lugar ali para você estender as toalhas, que é bem tranquilo de fazer, né? E é interessante também, porque não dá tanto trabalho, né? E por fim ali, né? Uma cama, um abrigo ali, né? Ou um móvel mesmo também. A criação é tudo, tá bom? Você pode fazer de tudo. Aqui um exemplo também, então, de um abrigozinho ali, com uma cobertura e tudo mais. Até as medidas foram colocadas ali. Fazer o projeto para o portal utilizando palito de churrasco ou outros tipos de madeira, plástico. Desenhe ou colhe a fotografia no projeto do portal abaixo. Então, vamos lá, olha ali, ó, temos um desenho então de um portal. Este portal aqui, só pela figura dele, né? Eu tirei essa figura lá do mundo das especialidades. Você pode observar que ele é um portal que pode ser móvel, então você pode mover ele de um lado para o outro. Normalmente os clubes fazem então aqueles portais fixos, né, cravados no chão. Mas esse aqui também vale bastante utilizar. Através da supervisão do seu líder ou conselheiro, conversar em sua unidade ou clube sobre um dos seguintes temas. Então, modéstia cristã, recreação, saúde, observância do sábado. Escreva em um parágrafo a lição espiritual que você aprendeu sobre o tema escolhido. Então, primeira coisa, uma dica ali, ó, lembre seu instrutor desse requisito, tá bom? Como eu sempre digo, às vezes ele não lembra deste requisito, mas o ideal é você, desbravador, estar ali fazendo tua classe, lembrar, ó conselheiro, ó instrutor, eu tenho que fazer uma reunião ali, conversar com os desbravadores sobre um desses 4 temas. E aí ele vai abrir esse espaço para conversar entre a unidade e também, claro, se for todo o pessoal da mesma idade ali, né, fazendo a classe excursionista, já cumpre esse requisito todo mundo junto, tá bom? Então vamos lá. A modéstia se aplica nas atitudes e também na maneira de vestir-se.
Uma pessoa modesta não está preocupada com extravagâncias e acaba optando pelo mais simples, o que não quer dizer que é desleixada, beleza? Recreação. Né? Então o A, né, é somente uma ideia do que é a modéstia cristã, tá bom? B ali, recreação. Pense em situações onde a recreação é saudável e não gere conflitos, tá bom? Aqui já é um ponto de partida, né? Mas é um start aí para você começar então a conversar com a unidade ou clube ali sobre este tema, recreação. Saúde é a mesma coisa, né? O tema de saúde ele é extremamente amplo, ou seja, você pode falar sobre alimento, doenças, vírus, entre outras coisas relacionadas à saúde. E D, né? Observância do sábado. Então, olha aqui tem umas ideias para você, ó. Conversar sobre como ele foi estipulado, se serve apenas aos judeus, quem guardou o sábado, como se deve guardar o sábado e como acontece o sábado. Aqui são também ideias que você pode abordar durante essa conversa, tá bom? Escolha um verso bíblico sobre o tema abordado. Então, coloquei aqui 2 versos bíblicos, tá bom? De exemplos aqui para você. O primeiro ali, então, tem total relação com modéstia cristã e o outro ali tem a ver com o sábado, beleza? Então, 1 Pedro 3, versos 2 a 5, né, diz o quê? Sua beleza não deve vir de adornos externos, como o cabelo trançado e o uso de joias de ouro e roupas finas. Em vez disso, deve ser o seu interior, a beleza indecifrável de um corpo gentil e quieto, tá bom? E ali sobre o sábado, né? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Na verdade, aqui, né, tem as coisas da recreação, tá bom? Que é 1 Coríntios 10, 3. E aqui do sábado, então, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 20, verso 8. Colhe artigos de revistas, jornais ou internet, site de notícias, que tratem sobre o tema escolhido, citando a fonte. Então, aqui eu peguei lá do portal Metrópolis, tá bom? E ali, então, sobre moda evangélica, então, que está conquistando consumidores por todo o Brasil. Aqui eu peguei o lead, né? Peguei o começo, o tópico frasal, né? Da matéria. Então, marcas especializadas no público evangélico adaptam as tendências fashion para fiéis vestirem looks na moda sem desrespeitarem a religião. Então, Metrópolis é lá de São Paulo, né? Então, ó, quando a Áurea Otávia Flores começou lá em 1990 a produzir as próprias roupas para o ir ao culto lá na congregação cristã, a moda evangélica era sinônimo então de saia jeans com comprimento abaixo do joelho. Hoje, a moda evangélica brasileira segue tendências do mundo fashion e movimenta milhões por ano, mas mantém as características essenciais das peças influenciadas por orientação religiosa. Ombros e bustos cobertos, assim como pernas à mostra até no máximo a altura dos joelhos. Então, tem toda a matéria se você for buscar nesse link aí que eu deixei embaixo. Demonstrar conhecimento para encontrar alimentos através das plantas silvestres de sua região e saber diferenciá-las das plantas tóxicas ou venenosas, né? Então faça um relatório descrevendo as plantas silvestres comestíveis que você conhece e como diferenciá-las das plantas venenosas. Então, dica principal: tem animais que comem essas plantas? Se você ver um cavalo comendo uma planta, um bode, uma cabra, uma ovelha comendo, pode ter certeza que essa planta é comestível, então não vai te fazer mal, tá bom? Outro detalhe: colocar ela próximo de alguma parte da pele. Então, evite locais, né, de extrema sensibilidade, tá bom? Então, normalmente você vai pegar então essa planta aí que você tem dúvida e pode passar aqui perto do cotovelo, né? E aí você vai sentir se acontecer alguma irritação, né, na sua pele ali, você sabe que ela é tóxica, tá bom? Mas o melhor é pesquisar antes, tá bom? Buscar saber então o que essa planta ela tem na sua característica, se ela é normal ou se ela é tóxica ou venenosa. Demonstrar conhecimento quanto aos procedimentos necessários em caso de ferimentos por diferentes animais peçonhentos e não peçonhentos. Faça um relatório dos procedimentos necessários em caso de ferimento por animais peçonhentos e não peçonhentos. Então, vamos lá. Assim como nas picadas de aranha,
Lave o local da picada com água e sabão, tá bom? Não faça torniquete ou garrote. Não furar, não cortar, não queimar, não espremer, não fazer sucção no local da ferida e nem aplicar folhas, pó de café ou terra sobre ela para não provocar infecção, tá bom? Então, a única coisa, tomou uma picada ali de aranha, de cobra, alguma coisa assim, tanto peçonhenta como não, tá bom? Lave com água e sabão, água corrente, beleza? É muito importante que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para que possa receber tratamento em tempo. Claro, se você for picado por uma cobra peçonhenta, nos hospitais, nos postos de saúde, tem que ter o soro antiofídico, que é o soro ali para quebrar ali o veneno, tá bom? Você pode ver ali na fonte abaixo também o que fazer então em caso de acidentes com animais peçonhentos. Demonstrar técnicas para percorrer trilhas em diferentes tipos de terrenos, como desertos, florestas, pântanos e rios. Faça um relatório das principais técnicas utilizadas. Então, deserto. Sempre use protetor solar, tá bom? Claro, use óculos de sol, usa tudo que tiver para tampar do sol, tá bom? Um dos equipamentos mais importantes para a corrida em desertos é o boné com proteção posterior, né? Impedindo o ataque direto do sol à nuca, ou seja, aquele que é um chapéu e tem um pano atrás, tá bom? Onde se encontra então o bulbo. Tenha água em abundância, beleza? Muita água, porque você vai desidratar rapidamente com um terreno desértico. Pântano. Uma boa é usar botas do tipo 7 léguas, aquela que você vê muito açougueiro utilizando, tá bom? A escolha irá depender do tipo de pântano e as suas necessidades de segurança. Você também deve usar um chapéu para proteger a cabeça do sol. E se o pântano estiver fortemente infestado de insetos, coloque uma rede na cabeça para protegê-la. Use camisas de mangas compridas e soltas e que tenham um botão de colarinho e punhos, tá bom? Como se fosse uma camiseta social, tá bom? Dê o seu segundo passo antes de completar o primeiro, quase como se você estivesse deslizando ao invés de andando, tá bom? Porque normalmente, quando você está num terreno ali de pântano, tá bom? Você começa a afundar muito rápido. Ou seja, é quase como se você estivesse num quartel, tá bom? E tivesse que ir meio que se rastejando. Assim você não afunda também. É o caso ali do segundo passo antes do primeiro, tá bom? Antes de terminar o primeiro. Florestas. O ritmo deve ser leve e constante. Determinar os quilômetros a percorrer. Deve ter-se em consideração a experiência, a constituição física e a idade de todos os participantes, tá bom? O peso da mochila também é extremamente importante. As paradas não devem exceder os 5 a 10 minutos, para que os músculos não esfriem e não fiquem rígidos, mas devem ser regulares, ou seja, deve parar com certa regularidade. Evite caminhar muito depressa, saltar arbustos, falar e cantar durante a viagem. O calçado deve ser fechado e confortável. Rios, né? A utilização de uma bengala é útil quando se cruzam rios, tá bom? Então, sempre com a bengala ali, com um cajado, isso te ajuda muito, tá? Já que permite comprovar a estabilidade das pedras e em montanhas, ajudando também a limpar o caminho que tenha muita vegetação, tá bom? Então, quando você consegue um cajado ali, você consegue ver se a pedra está fixa, tá tranquilo para você colocar seu pé sobre ela, tá bom? 10 e 11, né? Completar a especialidade de Ordem Unida, já temos no canal, tá bom? E Vida Silvestre. Futuramente também vamos colocar no canal aí para vocês, tá bom? Desbravador, desbravadora, obrigado então pela sua companhia, agradeço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!